Irmãos, eu convido vocês, por gentileza, a abrir as suas Bíblias ou ligar, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Estaremos lendo do versículo 8 até o final, até o 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 até o 12, até o 13, até o final. A palavra do Senhor, ela diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A gente tem visto em Atos dos Apóstolos, todos os domingos, sobre a natureza da igreja. Você já viu como é que o Novo Testamento fala da natureza da igreja? Dá uma olhada em 1 Timóteo 3,15. Eu vou ler o 14 e o 15. Escrevo-te estas coisas. Paulo fala para Timóteo, o pastor da cidade de Éfeso: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Vamos ler junto esse versículo 15? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Viu assim, o que o Senhor diz que é a igreja? Ela é a igreja de qual Deus? Do Deus vivo. Ela é a casa de quem? É a casa de Deus. O que é essa casa de Deus? Coluna e baluarte da verdade. Quando pensamos no tema dessa noite, e alguns podem ter lido, o presente da noiva. A noiva que nós estamos pensando nela aqui é essa que acabamos de ler no verso 15. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A noiva é a noiva de Cristo. Essa relação da igreja com a família, veja como Deus amorosamente, Ele coloca essa relação em Efésios, alguns textos que usamos até em cerimônia de casamento, mas quando a gente pensa na igreja como essa noiva de Cristo, o Senhor Jesus, Ele sobe, olha Efésios 4, o cuidado do Senhor. Efésios 4, versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Essa palavra dom você pode muito bem substituir por presente.
O cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e morreu para resgatar a sua noiva. Ele ressuscita, como nós estamos acompanhando em Atos, e ele é assunto aos céus. Ele está à direita de Deus e ele concede presentes para a igreja. Nós estamos considerando nessa noite um dos presentes. São 2 presentes. São os 2 ofícios que a igreja tem para cuidá-la dela. Espiritualmente, os presbíteros. Para cuidar dela materialmente, os diáconos. Que amor! Ou seja, o Senhor, ele planejou isso para que a sua noiva, ela fosse cuidada. Por que nós paramos Atos e viemos para esse assunto? É porque nós, nesse mês que vai começar essa semana, outubro, iremos ter na igreja eleições para diáconos. Então, é necessário que nós olhemos o texto bíblico, aqui em 1 Timóteo 3, para que nós pensemos nos diáconos como presente de Deus para a noiva de Cristo. Queremos fazer isso em 3 momentos. E se der, a gente faz o segundo hoje. Num primeiro momento, nós queremos pensar sobre o que são esse presente. O que são os diáconos? No segundo momento, o que eles fazem? Ou o que eles devem fazer? E terceiro e último momento, qual a sua recompensa? Qual a bênção do exercício do diaconato? Só que, para a gente não pensar que isso não tem nada a ver conosco, dá uma olhada e leia comigo, por gentileza, para a gente começar, sobre o caráter ou a pessoa do diácono, o seu caráter pessoal. Veja em cada palavra dessa o amor do Senhor para com a igreja. Olha como o Senhor, porque nós estamos pensando em pessoas que vão cuidar de coisas materiais da igreja. Às vezes uma assistência ao necessitado, às vezes preparar um ambiente para o culto, os elementos da ceia do Senhor, mas olha o cuidado do Senhor. Vamos ler juntos esse versículo e estudar juntos 1 Timóteo, capítulo 3, o primeiro versículo, o versículo 8. Vamos ler juntos? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Nós vamos pensar em primeiro lugar, nesse assunto, o caráter pessoal. Na questão pessoal, o que o Senhor exige de uma pessoa que é o diácono, aquele que serve as questões materiais da igreja, que ele tenha domínio próprio, que ele tenha controle de si mesmo. Agora, pense no caráter do diácono e pense no seu caráter. Porque o caráter que estamos descrevendo é o que o Evangelho quer formar em nós. Pense na ética cristã nesse sentido. Pense no que a graça de Deus quer fazer para pais de famílias, trabalhadores e outras pessoas, quando essa graça invade a alma e começa a transformar o coração, o caráter. Dê uma olhada. Em primeiro lugar, os diáconos, eles são, essa característica deles, respeitáveis. Acompanhe no texto. Respeitáveis. Honestos. O Senhor Jesus está chamando para servir a sua igreja homens honestos, sérios, respeitosos. Venerável. Uma pessoa que ela é venerada pelo seu caráter. Ou seja, esse termo se refere a algo, uma pessoa que é uma pessoa de uma vida honrosa, respeitável, estimado, digno. Está intimamente relacionada essa palavra, uma pessoa digna, respeitável, que é dado a mesma qualificação para os presbíteros.
quando a gente pensa nessa primeira característica dos diáconos, será que a gente está descrevendo todos os homens fora da igreja? A gente vê o que a graça de Deus, pelo Evangelho, quer formar em nossa vida. Perceba que o Evangelho não é adotar uma religião. Não. O Evangelho é algo que vem para mexer profundamente em nossos corações. O Evangelho vem nos desafiar a não ter uma vida de aparência, uma vida para impressionar os outros. E nós vivemos uma época em que as pessoas, se não se cuidarem, elas vão disputar a aparência para disputar likes, disputar seguidores, uma série de coisas. A Bíblia vem para mexer profundamente em nossos corações, por isso que o diácono é chamado a ser uma pessoa respeitável. Só que, em segundo lugar, seguindo o texto, que seja uma pessoa de uma só palavra. Ele não deve ser de língua dupla. Uma pessoa que você conversa uma coisa com ela aqui e ela conversa outra coisa de você ali. Ou seja, o Evangelho vem transformar os nossos relacionamentos interpessoais. O que você acha quando o Evangelho nos faz pessoas respeitáveis, pessoas sinceras, pessoas... Só que isso não é que você vai buscar viver isso para conquistar Deus. Nós estamos falando que isso é resultado da conquista divina. A conquista do Evangelho em nossa alma é para transformar mesmo, é para nos libertar em um sentido de nós mesmos. O camarada tem um rosto em casa, um rosto no trabalho, um rosto... Essa duplicidade, o Evangelho vem, rompe com isso, transforma a nossa vida, o nosso caráter. Aqueles que são de língua dupla, eles dizem uma coisa a certas pessoas, depois dizem outra coisa às outras pessoas, vai perdendo a credibilidade. Perceba que essas coisas, elas vão minando os relacionamentos na família. Normalmente se torna um trabalhador ruim fora da igreja. A igreja não consegue. Se a igreja, quando ela pensa na liderança dela, ela tem que pensar em exportar líderes para a sociedade transformados. Se a gente tivesse, por exemplo, um bom diácono para se votar no próximo domingo e abençoar Manaus, uma pessoa respeitável, uma pessoa de uma palavra só, como encontrar isso em políticos, alguns deles? Deixa a política para lá e vamos voltar para os diáconos então. Vamos pensar como nós precisamos de orar pelo Evangelho. A única coisa que muda o coração, muda o caráter. Aí você olha essa outra característica, que naquele mundo antigo era comum a pessoa tomar vinho, por exemplo. Aí o texto bíblico chega e diz, não inclinado a muito vinho. O que você acha que está dizendo isso a Bíblia? Que não seja uma pessoa desequilibrada, que exerça domínio, que o vinho não vem e a domina. Um homem que é desqualificado para o ofício de ser diácono, se ele for viciado em vinho ou alguma outra bebida forte que transtorna a mente. Essa pessoa, ela carece de autocontrole e ela é indisciplinada. Irmãos, dá uma olhada nessas três características, a bênção para a igreja quando ela elege um diácono assim. Mas vamos pensar em outra coisa. Um outro aspecto, o verso 8, final do verso 8, não cobiçoso de sórdida ganância. A ambição, ela é pecado ou ela é virtude? O que você acha? O 10º mandamento diz, não cobiçarás. A Bíblia está falando que o diácono, ele deve ser alguém que faça uma boa administração
dos seus recursos financeiros. Que ele não seja ganancioso por ganhos desonestos, que é o cobiçoso de sorte da ganância. Olha, pastor com sorte da ganância, presbítero com sorte da ganância e agora diáconos não servem para a igreja. Só serve para dar problema para a igreja. Só. Se uma pessoa é amante do dinheiro, ela está desqualificada para ser pastor, presbítero, diácono. Aqui o texto está focado em diáconos, porque os diáconos costumam lidar também com questões financeiras da igreja. Ele não deve usar o seu ofício como um meio de ganhar dinheiro. Essa foi uma qualidade na igreja primitiva, como nós estamos vendo em Atos, como parte dos deveres oficiais, ali em Atos 6, que nós vamos estudar ainda, fala disso. Eles iriam distribuir recursos, dinheiro, para viúvas, órfãos e outras necessidades. Olha um problema dentro do corpo apostólico que seguiu o Senhor Jesus. Dá uma olhada em João 12, 4 a 6. Olha como esse negócio é problemático. Terminando esse versículo 8. Vamos ler juntos, verso 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E não é que parece? Parece uma pessoa tão caridosa, não parece? Mas olha o desfecho dessa história. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. O tesoureiro do grupo dos apóstolos. Perceba, o mal era essencial que os diáconos se livrem de qualquer amor ao dinheiro, porque poderia comprometer a sua honestidade. Irmãos, deem uma olhada. Esse é o primeiro aspecto, o caráter pessoal. Segunda coisa, o verso 9. Vamos ler juntos esse versículo bem curto. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Essa é outra característica quanto à vida espiritual. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Eu tenho uma pergunta para te fazer, puxando assim dos diáconos. Quem é o assistente da sua consciência? Tem uma coisa para guiar a consciência dos diáconos. Conservando, duas coisas tem no versículo: o mistério da fé com a consciência limpa. Não é que a gente dá vontade de perguntar: que mistério da fé é esse? Nesse mesmo capítulo, o versículo 16, dá uma olhada no mistério da fé. A gente, escritura interpretando escritura. Vamos ler juntos? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem o texto está falando? De uma pessoa. Essa pessoa, a gente resume esse versículo numa palavra: isso é evangelho. O mistério da fé é o evangelho. É a boa notícia de que Deus criou cada um de nós, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós trazemos a imagem de Deus. Só que nós, a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebramos o relacionamento com Deus, morremos espiritualmente, abandonamos a Deus, a nossa consciência ainda continua agindo, mas ela não tem mais algo para iluminá-la.
mantendo o mistério da fé, o evangelho e a consciência limpa. Olha o que Paulo diz para Timóteo em outro lugar: alguns, abandonando a fé e a boa consciência, abandonando a fé e a boa consciência, naufragaram na fé. Eu pergunto novamente: quem é o assistente da sua consciência? Dos diáconos estamos vendo o evangelho e a boa consciência, a consciência limpa. Qual é o seu guia? Os diáconos devem ser guiados pelo evangelho e por uma consciência limpa. Eles devem se apegar à verdade revelada, o evangelho, e ter consciência limpa. Por isso que Paulo está dizendo, o mistério da fé é simplesmente uma das maneiras de Paulo, como vimos aqui no verso 16, falar do evangelho. Então essa declaração refere-se à necessidade dos diáconos manterem-se homens firmes nas verdades do evangelho sem vacilar. Qual a crença que está associada à sua consciência? Qual o trabalho dessa crença no seu coração? Os diáconos são desafiados a que o evangelho trabalhe na consciência, ilumine a consciência. Sabe, não sei se você já pensou nessa questão da consciência, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Você e eu, será que nós conseguimos viver à altura da nossa consciência, sendo guiado por ela? Não é que às vezes a consciência nos acusa? Não é que às vezes ela nos absolve? Mas pense comigo. O fato de não vivermos à altura de nossa consciência revela a nossa necessidade da graça de Deus. Você já pensou, você está conversando com uma pessoa, você está passando algumas dificuldades, a pessoa vendo a legenda do que você está pensando embaixo assim? Só da gente pensar nisso a gente fica apavorado. A nossa completa necessidade da graça de Deus é manifesta quando nós vemos a nossa incapacidade de andar com a nossa, guiado somente pela nossa consciência. Nós precisamos manter o mistério da fé, o evangelho, com a consciência limpa. Agora, como limpar a consciência da culpa? Só o evangelho, perdão dos nossos pecados, somente por Cristo. Um diácono deve exercer a fé com a boa consciência. Sabe por que eu estou falando isso? Porque senão nós vamos dizer assim, o evangelho é bonito, é legal, é interessante, até creio nele. Sabe quem faz isso? Olha Tiago 2,19. Vamos ler junto esse texto? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas o que acontece com eles? Eles continuam sendo demônios. A fé intelectual, meramente, ela não nos transforma. Os diáconos devem vivê-la. Nós devemos nos envolver com o evangelho. Quanto mais forte o conhecimento, a obediência bíblica, a questão da graça de Deus na nossa vida, mais somos assistidos pela nossa consciência. Cada diácono e cada um de nós que estamos aqui como cristãos, deveríamos dizer como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler esse texto junto, esse versículo? Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Vamos relembrar um pouquinho? Em primeiro lugar, vimos o caráter pessoal do diácono, respeitável, de uma só palavra.
autocontrole para não ser viciado em muito vinho. Vimos a questão de não ser ganancioso por ganhos desonestos. E nos concentramos agora na vida espiritual. Alguém que é guiado pelo Evangelho e a sua consciência é guiada pelo Evangelho. Então, é o que vimos até agora. E aí, queremos olhar a questão do serviço. Isso é importante para nós, como igreja. A questão do serviço cristão do diácono. E eu convido você a ler comigo, por gentileza, o versículo 10. Falando dos diáconos, o texto, vamos ler juntos? Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quando a gente pensa nos diáconos, que eles sejam primeiramente experimentados, o texto e o tempo verbal desse experimentados é deixar ser testado, ou seja, aprovar após o teste. A igreja vai eleger algum ofício, alguém que serve na igreja. O que vocês acham? A igreja coloca uma lista de regras para a pessoa entrar, ou a igreja olha naqueles seus membros que já estão servindo de forma voluntária como diáconos? O que eu quero chamar a atenção é que a graça de Deus continua ativa, o Espírito Santo continua operando em nossos corações, e Ele opera no coração dos membros da igreja, para que eles possam desempenhar as funções da igreja. O que a igreja é procurada quando vai encontrar um ofício desse nela mesma, é a graça que antecede o ofício, a graça na vida de pessoas que já estão amando e cuidando da igreja, no sentido de, às vezes uma coisa simples, é alguém que se coloca para atender alguém que nos visita, receber alguém, algo nesse sentido. Mas vamos pensar uma coisa aqui, vamos pegar os princípios da diaconia e trazer por lá? O que vocês acham? Será que eu estou exagerando quando eu penso que o marido deveria ser um bom diácono em casa? Nós maridos? No sentido de servir a esposa, servir a família? A graça de Deus nos motivar a cuidar da nossa... Perceba o que o Evangelho quer fazer. Ele quer transformar o marido, quer transformar a esposa, quer transformar o lar. Uma coisa boa, a graça de Deus em nossa vida. Então os diáconos devem ser continuamente testados ou experimentados, como está nesse texto, para oficialmente servirem como diáconos. O teste em vista aqui é o mesmo que se faz na avaliação geral do serviço de um crente pela igreja. A congregação, ela não deve apenas examinar a maturidade, como vimos, moral, espiritual, doutrinária de um diácono em potencial, mas ela deve considerar o histórico já de serviço da pessoa na igreja. Irmãos, dá uma pensada comigo. O diácono está servindo a igreja. E aí, alguém fala, pastor, o diácono está usando de dupla conversa com as mulheres da igreja. A única coisa que eu espero ouvir é que ele não tenha sido eleito ainda, porque ele está desqualificado. Se uma pessoa está com conversinha, ele é um homem de duas palavras. Ele é uma palavra quando está no lugar, uma palavra no outro. É alguém que usa uma palavra com duplo sentido. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em quarto lugar, além da vida espiritual, do serviço, olha o que exige desse homem: pureza moral. É por isso que o verso 10, aqui ele diz assim, na segunda parte dele: também sejam eles primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha o verso 12 na primeira parte: o diácono seja marido de uma só mulher. Sabe qual a interpretação mais tola desse texto? Olha, o presbítero ou diácono tem que ser marido de uma só mulher.
Está achando que isso é só viver debaixo do mesmo teto. Não serve nem para ser cristão e nem muito menos para ser diácono. Pensar que ser marido de uma só mulher é só viver debaixo do mesmo teto, trazer comidinha para a mesa, totalmente fora. A gente está falando de cuidado. Cuidado. O diácono seja marido de uma só mulher. Ser irrepreensível. O diácono, ele não deve ter qualquer mancha nas suas vidas. Na verdade, é uma característica para todos nós crentes. Nada que eles poderiam ser acusados e desqualificados. Na nossa época, não é um texto difícil, o marido de uma só mulher, que a gente logo é levado a pensar no que o texto está dizendo. Que essa pessoa não seja divorciada. É uma coisa complicada aqui. Paulo, ele fala, seja marido de uma só mulher. Eles não devem ser infiéis à esposa, quer na conduta real, quer em com outras mulheres. Ou seja, em suas mentes, nessa cultura digital nossa, a mesma questão quando fala de nós presbíteros, a questão é caráter moral. Não é somente o estado civil, é que ele seja modelo de pureza sexual. Esse é o ponto do diácono. Porque esse caráter, em quinto lugar, ele chama para que ele seja um bom líder familiar. Um gestor da família. Olha a segunda parte do versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Perceba a bênção que é isso para a igreja e a bênção de uma pessoa desse caráter para a sociedade, para a universidade, para a escola, para empresas. Aqui há um envolvimento do diácono em relação à sua esposa, seus filhos e à própria casa. Um diácono deve ser o líder espiritual da sua esposa e filhos. Ou seja, o diácono, semelhante aos presbíteros, deve provar o seu caráter espiritual em casa. Devem ser bons líderes, não só de seus filhos, mas também da própria casa. Envolve aqui dinheiro, posses e tudo associado aos seus próprios domicílios. Como é que pode? Por que podemos esperar esses homens dentro da igreja? Por que a gente pode esperar esse caráter nos crentes, nas ovelhas do Senhor? Por que podemos esperar? Para a gente fechar a nossa exposição, João 12. João 12. Vamos chegar aqui, por gentileza. Como é que podemos ter um caráter à semelhança do que vimos nessa noite? Dê uma olhada nessa pessoa. João 13, 12 a 15. Vamos ler esse texto juntos? Depois de eles ter lavado os pés, só um pouquinho. Quem estava lavando os pés? Fazendo o serviço de um escravo. Vamos ler agora, por gentileza, perdão. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros.
porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É muito legal quando você participa de uma sessão de lava-pés, mas o desafio não é esse ritual. O desafio é que nós possamos, como igreja, escolher diáconos dispostos a servir, a lavar os pés. Que os maridos aqui pensem no seu serviço, no seu lar. Que as esposas pensem no lavar os pés, o que seria, no sentido de servir. Que os filhos possam pensar na mesma questão.